Momento certo para dropar o jogo, né? É o que a gente vai estar vendo. Você já deve ter Vambora. percebido quando alguns jogos começam a aparecer obrigação. Aquela sensação estranha de ligar seu videogame, olhar ali pro perfilzinho do jogo e sentir uma preguiça, como se Sim. você estivesse indo trabalhar ao invés de jogar. Pois é, talvez esse seja o primeiro sinal de que você devia ter abandonado esse jogo faz tempo. Uhum, Mas uhum. calma, porque essa não é toda Tem alguns jogos que é assim, mano. E, tipo assim, não tem como culpar o cara, né, mano? a história. Dropar um jogo virou quase um tabu entre gamers. É incrível como a galera consegue criar problema com tudo. Tem gente que acha errado, tem gente que acha normal, e tem gente que começa um jogo, joga 10 minutos, não sente nada e já Bom sai jogo? falando que o jogo é ruim. E o Cara, por mim é normal, mano. Por mim é normal dropar jogo, mano. mais curioso é que nenhuma dessas respostas é O que exatamente você acha, Green? só que Pra nenhuma mim é também normal, é mano. exatamente a errada. A verdade é que existe sim um momento certo para abandonar um jogo e Sim. muita gente simplesmente ignora ele, seja por culpa, por pressão própria, por Uhum, uhum. ansiedade ou porque não sabe identificar quando aquela experiência deixou de ser prazer e virou obrigação. Então hoje eu quero conversar com você sobre isso de Quando dizer dropar? Tipo assim, cara, tô jogando um jogo, não gostei. Foda-se. Não quero mais jogar. Dropa o jogo, tá ligado? No meio da história ali, por exemplo. Imagina eu abandonar minha Shibata. uma forma O Rick é muito gay, mano. simples, Por que isso direta e acontece? sincera, Acontece, pô, é sem padrão, complicar, normal. sem filosofar demais. Só eu, você e Days nós. Gone. Nossa, que saudade. Days Gone. Caralho, criei dependência emocional nesse A jogo. pergunta que todo gamer já se fez: quando é Uhum, a hora de dropar um jogo? Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Diário dos Games. Deixa seu like no uhum. vídeo, se inscreve no canal, Oh, confere também o nosso dei grupo de like. membros que você assina pelo preço de um cafezinho e ganha vídeos exclusivos, dicas para crescer no YouTube e muito mais toda Positivo, semana. meu rei. Dito isso, Quando eu jogo um bora pro jogo vídeo. que me E sim, dá eu sei que atenção, tudo não isso é drop. relativo, então No caso obviamente que tudo que não eu me dá falar aqui atenção, é né? a minha Não chama opinião. atenção, né? Tamo junto? E eu vou te dizer, a É assim resposta é mesmo. mais clara do que parece. Pô, normal. Cara, jogo que de turno. Pra mim, mano. Jogo de turno. Aquele que, nossa, você tem tempo pra jogar. Tipo assim, ó. Passa 3 turnos. Aí você joga. Mas, tipo, os jogos que o Creco joga, eu dropo total. Caralho, mano. Sério, viado? Você gosta de jogo de quê? Porque eu jogo o jogo mais campanha, tá ligado? Tipo, Porra. Tomb Raider. Que mais? Exatamente. É, cada um tem gosto, né? Eu gosto de jogo mais campanha, tá ligado? Mas antes de chegar Jogo de terror, odeio. nela, a gente precisa entender como cada Depende jogador muito do jogo de enxerga esse campanha. assunto. Cara, The Last of Us, eu comprei. Eu vou jogar, tá ligado? Nunca joguei. Tipo COD. Cara, COD pra mim. COD eu jogava no celular, mano. Era bom, mano. E por que COD essa eu jogava no decisão é celular, tão mano. mais Eu gostava, profunda mano. do que só não gostar. Mas eu não tenho R$ 200 pra ficar comprando cada COD, tá ligado? COD 3 pro Gostei, Xbox. vou parar. Dropar jogos é um assunto que Cara, o COD eu divide nunca joguei no opiniões há Xbox. anos. De um lado, existe a galera que acredita que abandonar um jogo é quase um pecado gamer, como Uhum. se fosse falta de respeito com a obra, como se você tivesse a obrigação moral de terminar tudo aquilo que COD começou. 3 é muito E do mídia. outro Você fala lado a dessa campanha moeda existe dele? o pessoal que dropa tudo com 10, 20 Uhum. minutos. Começa o game e não sente aquela explosão de dopamina na primeira missão Não sente aquele tesão quando abre o jogo. e já pula para outra coisa. Para eles, se o jogo não mostrar Uhum. serviço logo de cara, ele nem merece mais nem 5 minutos de chance. E no meio de tudo Mano, tipo assim, te falar um bagulho. Eu sempre brisei mais em campanha do que jogo online. Tipo assim, depende do jogo também, mas a campanha, mano, pra mim, tipo assim, porra, a história do jogo, o que o jogo faz, a introdução, isso aqui. Pra mim é muito pica, mano. Tipo assim, The Last of Us, nossa senhora, uma obra-prima. Tanto o 1 quanto o 2. Muita gente inferioriza o 2, porque o protagonista do 1 morre. Mas, tipo assim, porra, o 2 é incrível, mano. Não tem como falar que não. Eu agora comprei o Mandate Order. Parece bacana. Cara, isso eu não ouvi, mano.
Tudo E isso, esse eu não vi. existe aquele grupo enorme, que eu acho que é onde a maioria de nós se encontra, que simplesmente não sabe se deve The insistir Last um of Us. pouco mais ou se tá perdendo tempo com algo que não faz sentido pra sua vida agora. Porque jogar videogame é uma coisa muito pessoal. Às vezes você tá no hype, tá todo mundo falando bem daquele jogo, É um você fato isso. comprou, instalou, e quando vai jogar, não. Às vezes você quer gostar, você Você vai ver, todo mundo vai falar, caralho, FIFA 27, FIFA 27. Um mês jogando. tenta gostar, só que por algum motivo não mês funciona pra jogando. você. E o pior, você fica carregando essa dúvida na cabeça. Será que eu tô errado? Será que é porque eu não insisti o suficiente? Por que será que todo mundo ama e eu não? Só que essa pergunta, se é certo Todos os dropar God um menos o jogo ou Ragnarok. COD 1, 2 e 3, Far Cry, até o 4, GTA, todos menos o Vice City. Cara, mano, o Vice City. Eu nunca dei chance pro Vice City, mano. Sendo bem sincero, foi um dos que que eu nunca joguei, tá ligado? O Vice City e o GTA 3. De resto, eu já joguei os outros, tá ligado? São muito bons. não, não tem uma É única muito resposta. meh. Ela muda de pessoa pra Cara, eu nunca pessoa, de joguei o Vice momento City, pra mano. momento e de jogo pra jogo. Tem gente que se cobra demais, tem gente que pula Dizem que o Vice City tem uma das melhores histórias, né, mano? Vice City eu joguei no PS2. Como? tudo rápido demais. Dizem que o e Vice tem gente City que tem a só melhor precisa de história, um né, pouco mano? de Uma das clareza melhores. pra entender o que tá acontecendo. O ponto é, não existe um lado certo nessa discussão, só que existe uma realidade. Cada jogador sente isso. de um Rescindível. jeito. A gente precisa entender o que tá por trás dessa sensação, essa mistura de expectativa, culpa, ansiedade e até de quem a gente é naquele momento da nossa Sim. vida, porque só depois de entender isso é que a resposta final começa a aparecer. A culpa gamer é uma das sensações mais estranhas que existe, porque no fundo a gente tá falando de algo simples, né? Jogar videogame. Só que por algum motivo, essa sensação de pendência pesa de um jeito que muita gente nem percebe e não tem só a ver com jogar videogame. Inclusive da Tem a mulher, ver algo. com algo que é do Que ser é isso, humano cara? mesmo. Vocês vão entender. É aquela situação que você tá fazendo outra coisa, trabalhando, estudando, descansando, É incrível, começa no rádio épico Michael Jackson. e do nada Ué, lembra de um entendi. jogo que começou e não terminou. Só que você não lembra com vontade de jogar. Você lembra com incômodo, com aquela sensação mais silenciosa de que você deveria estar jogando aquele título, como se fosse um compromisso atrasado. Tem também o famoso pensamento: eu paguei caro naquilo e agora eu tenho que terminar. Só que tem um detalhe aqui que pouca gente leva em conta, galera. É uma frasezinha pra vida de Mano, algo que eu tenho a abordar. Mano, você pagar R$ 200 num jogo hoje em dia, que é um jogo, tipo assim, mediano pra baixo, mano, tá foda, não tá não? Mano, hoje em dia você pode ver qualquer jogo que você olha, mano, não é um jogo nem hypado, é um jogo que você nem conhece, R$ 200. Você vai ter interesse de jogar um jogo desse, mano? Pô, vai se fuder, mano. A gente entende, assim, R$ 200, tipo assim, caralho, é muita grana. R$ 200 pra você dar num joguinho bosta qualquer, tá ligado? Porra, é bizarro, mano. Tipo assim, a Rockstar subiu o nível de jogos, eu falo isso. A Rockstar subiu o nível de jogos pra cima, tão cima, tacou a régua lá no alto, né? Que as outras empresas querem acompanhar na questão do preço e não da qualidade. E aí? Aí é foda, né? Aí é foda. Tipo assim, porra, a Rockstar fica 5, 8, 10 anos fazendo um jogo. Por isso que eles jogam jogos, tipo assim, 300, 400, 800. Ou R$ 500, tá ligado? Como foi o GTA 6 agora, R$ 500, tá ligado? Mas, porra, olha o tempo de produção, tá ligado? As outras empresas não. Um ano de produção de jogo, tá ligado? R$ 300 já quer cobrar. Toma na cu, né? Pô, vai se fuder. vocês agora. Dinheiro você Vai se recupera. fuder, mano. Tempo Bizarro. não. E toda vez que você insiste em um jogo que não quer mais jogar, só Bizarro. porque gastou dinheiro, você não tá recuperando nada. Você tá, na verdade, perdendo uma coisa que é até mais valiosa. As horas que você poderia estar passando em algo que realmente te faz feliz. Tem também aquela pressão externa de que o amigo diz que você precisa zerar, o pessoal da internet tá falando que aquele é um dos jogos obrigatórios, must play, a comunidade idolatra certos jogos, e aí às vezes você tenta insistir, não porque quer de fato, mas porque Sim. não quer se sentir o diferente, o excluído. É uma culpa silenciosa, só que ela incomoda. E incomoda justamente porque transforma um hobby em obrigação.
E isso Pô, tá errado. nada a Hobby, ver, que é mano. obrigação, não é hobby. Isso é muito mais simples do que parece. Quando um jogo tá te fazendo bem, quando você tá curtindo, você sabe na hora. Você não precisa se obrigar. Não existe peso, não existe cobrança. É natural. Você vai ter Sim. vontade, vai bater aquele desejo de ir lá jogar o game. Só que quando você precisa ficar lembrando o tempo todo que tem que jogar, quando abrir Que jogo que é esse aqui? Mad Max? Just Cause. aquele game parece mais tarefa do que diversão, desculpa, mas isso não é mais videogame. Isso é só culpa disfarçada. Você tá tentando ser produtivo em videogame. E é exatamente nessa hora que muita gente começa a se perder um pouquinho, por não saber diferenciar o que é vontade real do que é expectativa, pressão ou essa dívida emocional que a gente cria com a gente mesmo. É por isso que a Sim. gente ainda não chegou na resposta final, mas a gente tá perto. Porque antes de decidir dropar um jogo, você precisa entender o que realmente tá te segurando nele. O prazer ou a cobrança. Fato, E antes mano. da gente continuar o fato de vídeo, eu quero verdade. apresentar pra vocês a Miyamoto Store, Eu... que tá patrocinando o vídeo de hoje. Eles são uma Patrocínio, loja patrocínio. online especializada. Vou dar uma puladinha, né, velho? Pra continuar. Se tem uma coisa que mudou completamente a forma como a gente joga, é a pressa. E eu não tô falando da pressa do dia a dia. Eu tô falando da pressa que as redes sociais colocaram dentro da sua cabeça. Porque hoje a gente vive num Mano, hoje em dia tá foda, velho. Às vezes você se perde tanto, mano, assistindo um vídeo curto que, sei lá, mano, dá uma dopamina do caralho, tá ligado? Você vendo ali, ou o cara faz um edit de um jogo ali, tipo assim, diminui o vídeo, tá ligado? Uma coisa é você jogar o jogo, outra coisa é você assistir um videozinho curto dele qualquer, mano. Uma coisa de filme, mano. Hoje em dia, as redes sociais fez, tipo, fez a pessoa brisar tanto em, porra, assistir os bagulho rápido, tendo uma dopamina rápida. Mano, às vezes, dependendo, você não consegue curtir um filme, pô. Um filme que é mais lento, demora muitas horas, tá ligado? Você não consegue curtir. ritmo É onde tudo foda. precisa ser imediato, tudo precisa entregar recompensa em segundos, e isso afeta diretamente a maneira como a gente consome videogames. A verdade é que a nossa atenção está cada vez mais fragmentada. Reels, Shorts, TikTok são vídeos de 5, 10, 15 segundos com recompensa Sim. fácil, rápida e descartável. E isso condiciona a nossa mente a esperar a mesma coisa de tudo, inclusive dos jogos. Só que você Isso aí, sabe, mano. videogame não funciona assim. Jogos não foram feitos para competir com estímulos de 10 segundos. Um jogo profundo, significativo, simplesmente não vai entregar tudo para você na primeira missão. Alguns jogos pedem paciência, Fatos. pedem calma, pedem que você se entregue ao ritmo deles. E esse é exatamente o ponto onde muita gente se frustra. A pessoa Pô, Shadow of the Colossus, mano, é um jogo que eu quero muito jogar, mano. Tenho muita vontade. Na moral. joga um jogo por 20 minutos e diz que é lento demais, que não acontece nada, que o jogo não tá prendendo ela. Só que na verdade, ela só tá com a dopamina totalmente desregulada. Ela tá Fudida. tão acostumada com estímulos instantâneos que não consegue mais atravessar um momento mais calmo, mais contemplativo, mais introdutório. Porra, quero ver não, mano. Introdutório, que palavra bonita, né? E isso vai além do jogo em si, tá relacionado com a nossa forma de viver. Hoje em dia, é raro ver alguém lendo 2, 3 parágrafos sem cansar, sem sentir vontade de correr para um próximo vídeo. É raro ver alguém terminando livros, séries longas, trilogias de filmes, não porque são ruins de fato, mas porque a mente não para mais tempo suficiente para entrar na experiência. Que é o bizarro. que eu sempre digo. Bizarro. A dopamina que o celular te dá é barata. Você assiste 10 vídeos e não lembra dos últimos 2. Agora, tem jogo que você joga por 50, 60 horas, vive naquele mundo e aquilo fica com você para sempre. E tem outro detalhe que pouca gente admite. O celular é um dos maiores inimigos da imersão. Falem o que quiser. Minha opinião é essa. Você tá jogando, aparece uma notificação, a tela acende, você pega o celular, pronto. Acabou. A imersão acabou. Quando você volta, parece que o clima do jogo sumiu, que a emoção foi interrompida e muitas vezes você culpa Match Policy? o jogo por algo que na verdade Como foi assim? causado pela distração. Por isso, se você puder, jogue longe do celular, ou pelo menos tenha consciência do quanto ele rouba a sua atenção, porque muita gente dropa um jogo não porque o jogo é ruim, mas porque não consegue mais entrar de verdade em nada que exija um mínimo de foco, de calma, de presença. Qualquer coisa, filme, tá foda, mano. E é impossível responder quando dropar um jogo sem a gente entender isso antes, porque às vezes não é o jogo que tá lento, é a mente que tá acelerada demais para aproveitar qualquer coisa na vida. E tem um exemplo perfeito de como isso funciona na prática. E o nome desse exemplo é Red Dead Redemption 2.
O começo de Red Dead Papo é reto. quase sempre o centro dessa discussão. Aquela primeira hora na neve, aquele ritmo mais lento, aquele clima de introdução e uma galera enorme simplesmente dropa o jogo ali. Eu morro de dó do cara que fez isso. Muita gente olha aquele ritmo mais calmo e acha que o jogo não anda, não acontece nada, é devagar demais, não progride. Só que essa parte é proposital, é narrativa, é construção, é clima. E sendo sincero, eu não... A gente vai jogar em live também, tá? Vou jogar ele em live também. Consigo entender quem critica. Aí, Green, inclusive, consegui a trilogia inteira de Máfia, tá? Agora eu tenho a trilogia inteira de Máfia. Esse começo como se ele fosse um defeito. Ele não é longo, não é arrastado. Você vai curtir, mano. Não é nem de perto que algo que representa máfia, tudo que esse jogo é. Máfia. Então, claro, você tem todo o direito do mundo gostar. de não gostar. Mas dizer que é ruim é outra coisa. E a gente vai falar disso depois também. Mas voltando, é como se aquela pessoa estivesse exigindo que em 40 minutos, um jogo de 60, 70, 100 horas mostrasse tudo que ele tem pra mostrar. Como se fosse obrigado a entregar a tal dopamina instantânea, cheia de explosão visual, ação ininterrupta. E aí, por causa desse ritmo introdutório, tem gente que abre mão de experimentar um dos melhores jogos já feitos. E eu falo isso com convicção, tá? Pra mim, o Red Dead Redemption 2 é o melhor jogo já feito. Caralho, qual é? Ele é muito especial na minha vida. É uma obra que você tem que jogar com alma, com calma, com profundidade. Mas você só percebe isso quando atravessa esse começo, quando chega no mundo aberto, quando respira aquele universo, quando sente o impacto da história. Red Dead 2 Sente a paz desse lugar. Foi feito para competir com shorts de TikToker de 15 segundos. Ele é exatamente o oposto disso, e é por isso que eu amo esse jogo. Só que, ironicamente, é justamente isso que afasta muita gente desse jogo. Esse exemplo resume perfeitamente o problema desse vídeo, a dor desse vídeo. Vamos falar igual coach aqui, vai. Depois vocês arrastam pra cima lá pra comprar a receita do sucesso que eu vou deixar no story pra vocês, tô brincando. Às vezes a gente dropa o jogo cedo demais. Não porque o jogo não presta, mas porque a gente não tá disposto a acompanhar o ritmo dele. Uma coisa que muita gente esquece é que videogame não existe... Puta, a maioria dos jogos são lentos, mano. Ele acontece jogos dentro bom da mesmo nossa é vida, lento. da minha, da sua, e a nossa vida muda o tempo todo. E isso influencia diretamente o tipo de jogo que faz sentido pra gente em cada momento. Tem gente que quando tá na fase mais corrida da vida, se sente melhor jogando jogos longos. E isso faz todo sentido, porque sua vida tá caótica, instável, cheia de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas ali, no seu quarto, no seu sofá, no seu console, no seu PC, existe um mundo fixo. Mano, eu abri The Witcher 3, mano. Me arrependi. Puta, que jogo bom, viado. Aí eu falei, mano, vou ter que jogar em live. Um universo que não muda, só que ele te espera e continua igual. E isso traz uma sensação de paz, de continuidade, de estabilidade que muita gente precisa. Eu tinha entrado no tudo 2. lá fora parece estar fora de lugar. Para esse tipo de pessoa, um jogo de 60, 70 horas é quase como um porto seguro. É onde ela respira, é onde ela organiza a mente, é onde ela sente que nada tá desmoronando em volta dela, entende? Mas por outro lado, tem gente que vive exatamente a mesma fase corrida e não consegue lidar com a ideia de se comprometer com um jogo longo. A pessoa já tá cheia de responsabilidades, de horários, de cobranças. Então a última coisa que ela quer é adicionar mais um compromisso nessa lista. Então para esse tipo de jogador, o ideal são jogos curtos. Aqueles de 4, 5, 6 horas. Jogos que você começa e termina sem carregar peso, sem sentir que tá entrando em algo gigante que vai exigir meses da sua vida. E tem ou nem um jogo campanha, né? Talvez até uns jogos como, por exemplo, de tênis, basquete. Também a galera do multiplayer, né? Que pessoalmente eu não sou fã. Vocês me conhecem um pouco mais, vocês sabem que eu não sou muito de jogar jogos online. Só que pra muita gente isso funciona. Em fases mais caóticas da vida, tem gente que prefere algo sem compromisso nenhum. Abre partida quando der, fecha quando quiser, joga com os amigos, dá risada, se distrai, conversa, relaxa. Sem história profunda, sem
responsabilidade, sem apego emocional. É só uma diversão leve ali pra aliviar a cabeça. Isso funciona pra muita gente. E a parte mais interessante é que isso não é fixo. Eu mesmo já tive os dois lados. Já tive épocas que eu só queria jogar jogos longos, porque aquilo me dava uma sensação de estabilidade, então era um escape quando a vida tava acelerada demais. Só que eu já tive outras épocas que eu só queria jogar jogos curtos, porque eu queria Que porra de jogo é esse? conhecer títulos novos, Frago, não. completar games que estavam na minha lista, testar experiências sem ficar carregando aquele peso de ficar meses em um único jogo, enquanto tem trocentas coisas pra zerar. E isso muda conforme as fases da vida mudam. Não é sobre o jogo ser bom ou ruim, é sobre o que você tá passando naquele momento, sobre o que combina com o seu estado emocional, com a sua rotina, com a sua energia. É por isso que não existe regra do que você deveria jogar. O que existe é compatibilidade, é momento e contexto que você tá. E entender isso muda completamente a forma como você enxerga a ideia de dropar um jogo, porque às vezes o problema não é o game, às vezes o problema é o tempo que você tem na sua vida. Tem uma coisa importante que quase ninguém fala, mas que faz toda a diferença quando a gente discute dropar jogos. A diferença entre um jogo ruim e um jogo que simplesmente não é pra você. E eu acho que eu vou fazer um vídeo específico disso aqui no canal. Existem jogos que realmente são ruins. Por mais que eu tenha feito vídeo dizendo que não existe jogo ruim, mas se vocês assistirem esse vídeo, vocês vão entender o que eu quis dizer com isso. Mas assim, existem jogos mal feitos, com bugs grotescos, gameplay quebrado, história mal contada, ideias mal executadas. Tem jogos que tem tudo isso junto, títulos que você pergunta pra 10 pessoas e 9 vão dizer que o jogo é fraco. E tudo bem, isso existe. Só que eu me arrisco a dizer que a maioria das situações não é só sobre isso. A maioria das situações é sobre compatibilidade, é sobre gosto, sobre estilo de jogo, sobre fase da vida, é sobre o que encaixa com você naquele momento. E o melhor exemplo disso, que pessoalmente eu tenho pra dar aqui pra vocês, foi Final Fantasy. Assim, eu respeito demais essa franquia que é gigantesca, é histórica, tem fãs no mundo inteiro, mas ela não funciona pra mim. Eu simplesmente não engreno jogando Final Fantasy. E, obviamente, não é porque o jogo é ruim. Quem sou eu, né, pra falar que Final Fantasy é ruim? Mas, simplesmente, esse game não conversa comigo, entendeu? Não pega ele, né? E tá tudo certo. Jogos de turno, a mesma coisa. Talvez Expedition mude a visão sobre isso. Eu vou jogar ele logo logo. Quem sabe essa minha opinião mude. Mas assim, eu já tentei vários e eles também não são pra mim. Só que nem por um segundo isso significa que esses são jogos ruins. Eles apenas não fazem sentido pra mim, pro meu ritmo, pro meu estilo de jogo. E Yakuza Like a Dragon, mesma história. Tem gente que ama esse jogo de coração. Várias pessoas já me recomendaram ele. Eu tentei e não rolou. E tudo bem também. E o contrário também é verdade. Tem jogo que eu amo de coração, que eu considero incrível, que é o caso, por exemplo, do Red Dead, né, que eu falei agora, e que outras pessoas dropam sem sentir dor nenhuma, porque não existe uma régua universal que define o que cada um tem que gostar. E tem um detalhe mais importante ainda. Coisa, outro assunto, um follow. Você deixou de acompanhar alguém, tá ligado? Essa pessoa não faz mais parte da sua vida, não faz parte mais de porra nenhuma. Tá ligado? Você não é obrigado a ficar seguindo essa pessoa. Por essa influência. Foda-se. Às vezes, um jogo não era pra você naquela época, mas passa um tempo e você volta e ele faz muito sentido. Isso aconteceu comigo nos jogos Souls-like. Teve um tempo que eu não via graça nenhuma em entrar num jogo pra ficar morrendo 300 vezes por minuto ou mais. Eu achava frustrante, achava sem sentido, e hoje é um dos gêneros que eu mais gosto. Vocês sabem que eu amo de coração Souls-like. Então mudou por quê? Porque eu mudei, porque minha cabeça mudou, porque as minhas fases mudaram. E é exatamente aqui que muita gente se confunde. Dropa um jogo ótimo achando que ele é ruim, quando na verdade ele só não encaixa com o momento, com a rotina, com a cabeça daquela pessoa. Entender isso tira um peso enorme das nossas costas, porque nem tudo que você dropa é um fracasso seu, e nem tudo que você ama também é uma verdade universal, a não ser no caso do Red Dead. Às vezes, o jogo é ruim, às vezes ele só não é pra você. E aprender essa diferença deixa muito mais claro quando a gente deve insistir e quando a gente deve dropar. Existe também uma situação que quase ninguém comenta, só que ela é bem comum. Quando você começa gostando de um jogo e lá pelo meio tá ficando ruim, bagulho maçante, alguma coisa muda. Às vezes você tá ali firme jogando suas 5, 10 primeiras horas, empolgado, animado, e de repente a vontade some.
A magia da coisa desaparece. E aquela sensação de quero jogar mais disso Perdeu o aqui tesão vira dele. talvez depois. E você começa a perceber que tá abrindo o jogo mais por costume do que por vontade real. E Fato, isso não fato. significa que o jogo ficou ruim. Não significa que você fez algo errado. Muito menos que você desiste fácil das coisas. Só significa que alguma coisa dentro de você mudou. Seu humor, Uhum. sua energia, sua fase, sua cabeça. E a experiência que antes encaixava perfeitamente, agora não encaixa mais. E isso acontece com todo mundo, tá? A gente muda o tempo inteiro. E é normal que alguns jogos que funcionaram no começo deixem de funcionar depois. O grande Sim. problema é que quando isso acontece no meio do jogo, muita gente fica em dúvida. Mas eu já avancei tanto, falta pouco, é só Tipo assim, faltou umas 2 horinhas. Será que eu não contei, não? insistir, eu preciso zerar porque eu já investi tempo nesse jogo. E essa lógica pode ser uma armadilha. Porque insistir em algo que já perdeu o brilho só porque você já tá no meio, não vai fazer esse brilho voltar. Sim. Vai só transformar mais horas da sua vida em cansaço. E isso não faz sentido nenhum. Então quando você percebe que Você só tá se esgotando mais e mais. Eu tô jogando um bagulho que você não tá gostando mais. perdeu a vontade no meio do caminho, sempre vale a pena fazer uma pergunta simples. Isso ainda tá me fazendo bem? Se a resposta for não, não tem problema nenhum parar. Você não deve nada pro jogo, nem pra aquela história e nem pro tempo que você investiu. A Sim, única coisa que sim. importa é o que você sente agora. E é Perfeito. exatamente esse tipo de clareza que prepara o caminho para a resposta final que tá chegando. Depois de tudo isso, a pergunta continua sendo a mesma. Qual é o momento certo de dropar um jogo? E a Quando você não resposta, estiver gostando por mais. mais que pareça complexa, é muito simples, na minha visão, né? Eu vou falar pra vocês Quando você não aqui estiver o que eu gostando. faço. Dê algumas horas ao jogo. 1, 2, 3 horas. Joga sem tanta expectativa, sem tanta pressão, sem aquela voz interna dizendo que você tem que gostar daquilo. Só joga, só senta e sente a experiência. Se Só senta, relaxa e agacha. você curtir, ótimo, segue em frente. Mas se você terminar essas primeiras horas sem sentir firmeza, não toma decisão na hora. Desliga o console, vai trabalhar, estudar, descansar, vai viver sua vida. Depois, no outro dia, você volta e no momento certo, vai lá e dá mais uma chance pra esse game. Sim. Às vezes o problema não é o jogo, às vezes é você naquele dia, naquela vibe, naquele humor. Agora, se você tentar de novo, Às vezes você tá querendo ser o Green, né? O Green Wolf. Você não tá aguentando mais. Você fala, meu Deus, não aguento mais. com calma, com a cabeça limpa, e mesmo assim nada acontece, não rola conexão, não rola vontade, não rola prazer, tá tudo bem. Esse é o momento certo Era de o dropar o Homem-Aranha. É jogo, o sem Homem-Aranha. mistério, sem regra complicada, sem drama. Se depois dessas duas tentativas sinceras aí o jogo ainda não te pegou, você não Lá. E o jogo me pegar. mais nada pra ele. E isso vale também pra quando o interesse some no meio Sim. da jogada. Você pode ter curtido as primeiras 5, 10, até 15 horas do jogo, mas se lá na frente você sente que a vontade acabou, que o brilho se apagou, que você tá abrindo o jogo por obrigação, então você também tem Ataque todo o surpresa, direito velho. de parar. Não existe compromisso com algo que deixou de fazer sentido Uhum. pra você. Mas existe um ponto importante aqui. Também não vai ficar pulando de jogo em jogo, tá? Porque se tem você essa. joga tudo por meia hora e já desiste, vai chegar um momento que nada mais nesse mundo vai te satisfazer. Nada vai te prender, nada vai encaixar Devia ser pra você. polícia, E aí bora o pra problema ação. não é o jogo, Calma, é o excesso calma, de troca, calma. é falta de vínculo, é essa ausência de tempo pra entrar de verdade em alguma experiência. Por isso, Lá ele. encontra o seu Aí. meio termo. Joga um jogo por vez, dê a ele algumas horas reais que você tá focado ali, sinta, experimente, viva aquele começo com sinceridade. Depois você decide. E a parte mais bonita dessa resposta é que ela sempre esteve dentro de você. Momento coach Pro Max. Exato, pô. Momento que você pega e fala, caralho, esse jogo aqui, pá, é pá. Tá ligado? Esse jogo aqui, não tô gostando. Vai se forçar a jogar o bagulho? Sacanagem. Tá de sacanagem, né?